Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso em que nós estamos tratando das principais súmulas e orientações jurisprudenciais do TST aos cálculos trabalhistas. Vamos tratar agora de alguns profissionais, algumas categorias profissionais dentro dessas súmulas e os reflexos disso nos cálculos trabalhistas. Vamos começar pelos eletricitários. Então vamos entrar aqui na nossa tabela, vamos alterar o filtro aqui para eletricitário. Nós temos aqui a súmula 361, que diz que o trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei 7.369 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Então, ainda que o pagamento seja intermitente, que não seja que o empregado não passe o tempo todo em contato com aquele ambiente perigoso, ele ainda assim tem que receber o adicional completo, ou seja, 30% sobre o salário base. O próximo item são os... Vamos ver aqui... Aqui está. Os radiologistas. Vamos ver aqui com a súmula que trata de radiologista. Radiologista é a súmula 358. Ela diz o seguinte: o salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 salários mínimos e não a 4 salários mínimos. Uma questão bem técnica, que dispensa comentários. A próxima categoria é a telefonista. Então vamos alterar aqui nossa tabela para telefonista. Súmula 178 do TST, que diz: é aplicável a telefonista de mesa de empresa que não explora o serviço de telefonia o disposto no artigo 227 e seus parágrafos. Está relacionado à jornada de trabalho da telefonista, que é apenas de 6 horas. É isso que o artigo 227 da CLT ele trata sobre isso. Próximo item, a próxima categoria profissional são os médicos. Então vamos entrar aqui em súmulas mais uma vez. Acho que nós não. Tá aqui. Médicos. Nós temos a súmula número 143, que diz que o salário profissional dos médicos e dentistas guarda a proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de 50 horas. Então, o médico há uma proporção, mas tem que ser respeitado o mínimo de 50 horas para este profissional. A súmula 143 do TST. Próxima categoria profissional são os bancários. Aqui eu acredito que nós tenhamos bastante súmulas sobre os bancários. Então vamos filtrar aqui. Bancários. Como eu previa, nós temos bastante súmulas. A primeira delas é a súmula 93, que diz: integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho. Naquele caso dos papéis, dos títulos de capitalização, dos seguros que os empregados bancários vendem, tudo isso deve ser utilizado na base de cálculo para fins de FGTS, de INSS, de horas extras, etc. Então a gente deve sempre atentar para isso quando a gente estiver analisando o contra-cheque de um bancário, desde que esses papéis tenham sido vendidos durante o contrato, durante o horário de trabalho. Nós temos também aqui a súmula 102 do TST, que diz: a parte do cargo de confiança, que fala da função de confiança, e aí tem várias regras aqui envolvidas, e normalmente as sentenças já trazem isso, dizendo se tem caráter salarial ou não, Então eu vou
vou ler aqui todos esses tópicos para não ficar desgastante, mas é uma súmula também bastante citada nas sentenças. E normalmente a discussão se determinada verba tem natureza salarial, se o empregado está sujeito ou não a horas extras, isso geralmente é analisado na própria sentença e já traz, a sentença já vem com toda essa configuração, então eu vou dispensar a leitura dela aqui. 109, a súmula 109 trata de gratificação de função do bancário e diz que o bancário não enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extras compensado com o valor daquela vantagem. Ou seja, o bancário que não está enquadrado, como por exemplo o gerente geral da agência que não precisa bater ponto, que não tem controle de jornada, aquele que tem o controle de jornada, ele e receba uma gratificação de função, ele não pode ter, o banco não pode dizer que aquela gratificação é para compensar as horas a mais que ele tenha trabalhado, porque ele tem um controle de jornada, então essa gratificação de função ela vai fazer parte da base de cálculo dessas horas extras. A súmula 113 é a questão que nós já tratamos isso noutra opção, que é noutra aula, que é o sábado bancário é um dia útil não trabalhado, não é um dia de repouso semanal remunerado. No sistema PJCalc, a gente faz essa configuração em dados do cálculo, parâmetros do cálculo, ele já vem marcado por padrão que o sábado é um dia útil normal. Tá? Então, se houver uma convenção coletiva dizendo que o sábado não é um dia útil, é um repouso, é um dia de repouso, você deve desmarcar essa opção e aí vai aumentar um sábado para cada semana do mês no repouso semanal remunerado. Então essa é a súmula 113 do TST. A súmula 124 trata do divisor do bancário. Isso houve uma alteração, que essa súmula diz que o divisor para os empregados que trabalham 6 horas é 180 e para os demais submetidos a 8 horas o divisor é 220. Esse é o entendimento atual do TST com relação ao divisor dos bancários. Quem trabalha 6 horas 180, quem trabalha 8 horas 220. Essa é a súmula 124, a próxima aqui é a 199, que trata da pré-contratação. Ela diz que a contratação do serviço suplementar, ou seja, da hora extra, quando da admissão do trabalhador bancário é nula. Os valores assim ajustados apenas remunera a jornada normal, sendo devidas as horas extras com um adicional de no mínimo 50%. Então, quando o empregado é contratado e é informado para ele que ele já vai saber quantas horas ele vai receber de horas extras, isso é considerado pré-contratação e não é válido, é nulo. Em se tratando de horas extras pré-contratadas, só oferece a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos a partir da data em que foram suprimidas. A próxima súmula trata de gratificação de função do bancário. É a súmula 240, que diz: o adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Então, a gratificação, se for, por exemplo, 30%, ela tem que ser calculada também considerando o adicional por tempo de serviço, não apenas o salário base. Então, essa súmula aqui também trata de base de cálculo do bancário. A súmula 247 trata da natureza jurídica da quebra de caixa e ela diz que essa quebra de caixa ela tem natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviço para todos os efeitos legais. Então vale para tudo, para horas extras, para aviso prévio, para décimo, para FGTS, todas as verbas devem incidir sobre essa gratificação, sobre essa quebra de caixa. Aqui a jornada de trabalho do gerente bancário, é a súmula 287, a jornada de trabalho do empregador de banco, gerente de agência, é regida pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT, ou seja, ele não está submetido ao controle de jornada. Quanto ao gerente, aliás, 224, parágrafo 2º, e quanto ao gerente geral da agência bancária, presume seu exercício de encargo de gestão, aplicando-se o artigo 62. O artigo 62 aqui exclui o controle de jornada. O artigo 224, parágrafo 2º, é que diz que o empregado de banco, gerente de agência, ele trabalha 8 horas. Tá? Vamos dar uma olhadinha nessa parte da CLT, só para a gente esclarecer isso.
224, parágrafo 2º, diz o seguinte: as disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. E o caput do artigo 224, ele diz o seguinte: a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis. Então, quem é que se encaixa no parágrafo 2º aqui? São aqueles empregados que trabalham 8 horas. Então, o gerente de agência ele trabalha 8 horas, mas ele tem controle de jornada. E o gerente geral é que se encaixa no artigo 62, que está excluída da marcação do controle de jornada. Então, é isso que essa súmula aqui nos diz, né? Que a jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo 224, parágrafo 2º, e do gerente geral pelo artigo 62, que é a súmula 287. A súmula 343, bancário, também, hora de salário. O bancário sujeito à jornada de 8 horas tem salário hora calculado com base no divisor 220, não mais no 240. A gente já viu outra súmula também que trata sobre isso. É 180 e 220, dependendo da quantidade de horas. 6 horas, 180 e 8 horas, 220 horas é o divisor. Então, nós concluímos aqui a parte do bancário. Vamos ver qual é o próximo profissional aqui. A próxima categoria são os petroleiros. Vamos entrar aqui mais uma vez, vamos filtrar petroleiros. Quais são as súmulas relacionadas a petroleiro que nos interessam em matéria de cálculo? A súmula 70 diz o seguinte: o adicional de periculosidade não incide sobre os triênios pagos pela Petrobras. Então, isso é uma verba específica do petroleiro, e o adicional de periculosidade não deve ser calculado sobre esses triênios. E a súmula 112 diz que o trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, petróleo, etc., é regulado pela Lei 5.811 de 72, não se aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Nós sabemos que para o empregado urbano cujo horário noturno é de 22 às 5 da manhã, essas horas noturnas elas são contadas como se fossem de 52 minutos e 30 segundos. Assim, 7 horas se transformam em 8 horas para fins de recebimento desses adicionais. Mas essa redução não se aplica ao petroleiro. Para eles, uma hora é realmente 60 minutos, embora o adicional seja um pouco superior. Vamos ver qual é a próxima categoria. Os ferroviários, tem algumas súmulas relacionadas. É muito raro a gente encontrar cálculo de ferroviários, mas dependendo do local do Brasil, pode ter sim, né? Então, primeiro a súmula 61 do TST, que diz: aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras. E a súmula número 67, que diz: chefe de trem regido pelo Estatuto dos Ferroviários não tem direito à gratificação prevista no respectivo artigo 110. Então, essas são as duas súmulas relacionadas a ferroviários. E por fim, o professor, né? Vamos ver aqui quais são as súmulas. Acho que a gente já tratou, inclusive, sobre algumas súmulas que tratam do professor. Súmula número 10 do TST. O direito ao salário do período de férias escolares assegurados ao professor não exclui o direito ao aviso prévio. Nós já falamos sobre isso quando tratamos na aula que nós tratamos sobre aviso prévio. O fato de as férias escolares no final do ano não substitui o aviso prévio quando o professor é demitido no final do ano.
E o repouso semanal remunerado do professor, também nós já tratamos sobre isso quando tratamos sobre repouso, que diz que o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem o direito a um acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado. Então você vai pegar o salário mensal dele e aplicar 1/6, considerando-se para esse fim um mês de 4 semanas e meia. Essa é a segunda regra sobre professor. Eu acho que agora nós concluímos essa parte que nós tratamos aqui ligeiramente sobre algumas categorias que vêm tratadas em algumas súmulas e OJs do TST. Então não esqueçam, nós vamos deixar esse material para você consultar. Vamos também deixar o nosso e-book grátis para você aí, para você acompanhar todas essas aulas, esses principais verbetes. Ok? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.